Estamos recebendo a honra aqui, quem veio abençoar. Aí, rapaz, sem a bênção Já tirei do a trilha do padre, esporte até aqui. sem a bênção do padre Eduardo, a gente já tava voando na audiência. Agora que ele deu ali deu essa bênção, agora nós vamos. Bom dia, padre, que honra tê-lo aqui. Bom dia, olha, alegria minha estar com vocês aqui mais uma vez, na Rádio Hiper, com uma equipe tão bacana. Já rezamos, já abençoamos aqui os estúdios da rádio, também as novas dependências. Isso é bom, né? Então, é uma alegria conversar com vocês mais uma vez. O padre que está aqui diariamente, aqui, 10 para 6 da manhã, ali, mais ou Eu menos. sou o primeiro, acho que chego na rádio o aqui, primeiro né? a chegar Todos na os rádio. dias, 6 da manhã eu estou aqui. Aliás, o Nilton está se oferecendo para fazer ao vivo com o senhor todos os É dias. mesmo? Mas Pra abrir a rádio pra mim rapaz, aqui. a hora que o padre Eduardo jogou água benta ali no pessoal, teve uns que a água caiu, deu. Tem Até cheiro de que enxofre. olhar, nós temos que olhar direito aquele pessoal ali do comercial, ó, padre. Não, mas legal, a gente acompanhou aí a viagem do padre também a Israel, né, junto com a nossa colunista aqui, a doutora Graziela Porto. Bem legal aqui essa viagem que vocês procuram fazer anualmente, né, padre? Sim, nós fomos recentemente para Israel. Na verdade, todos os anos praticamente eu vou. Na verdade, teria até a possibilidade de 2 vezes por ano, porque as pessoas gostam, querem, né, conhecer Israel. Nós começamos pelo Egito esse ano e depois terminamos em Israel, onde ficamos mais dias. E é uma experiência incrível, né? As pessoas ficaram encantadas com esses 2 países. O Egito nós fizemos mais um mergulho cultural mesmo, no Egito Antigo, nos faraós, Vale dos Reis, as pirâmides. E Israel, daí nós mergulhamos na experiência de fé, nos lugares sagrados para nós cristãos. Conhecemos boa parte do país e os lugares mais emblemáticos onde Jesus passou, realizou milagres. E foi uma experiência incrível, né? Fomos em vários peregrinos aqui da cidade de Tubarão e todos voltaram muito, muito felizes, né? E é uma viagem que marca muito, né? Sobretudo mexe com o nosso emocional, com a nossa fé. Eu tenho... Meu sogro é um homem muito, muito, muito católico, já construiu algumas igrejas, tem uma dedicação incrível, e o sonho dele é conhecer Israel. E aí eu vivo tentando convencê-lo, né? Porque ele mora em Porto Alegre, eu digo que o sogro, aqui tem um pessoal que vai todo ano, mas não dá nada. Como bom italiano, não é aquilo não dá nada, cara. Eu brigo porque eu acredito, padre, que se a pessoa, claro, tem condições, tem que aproveitar enquanto tem saúde para poder fazer uma viagem dessas, porque se caminha muito, né? É verdade, é verdade. Eu insisto muito nisto. Não tem como ir em Israel e não caminhar assim alguns quilômetros, porque, por exemplo, Jerusalém é uma cidade aí muito antiga, de alguns 1000 anos, então as ruas não foram pensadas para carros. Uhum. Então tem lugares que você não consegue acessar com carro, você tem que caminhar mesmo, e caminhar assim razoavelmente. Assim como alguns lugares que Jesus passou hoje são ruínas, né? No mundo antigo eram cidades, hoje não mais, apenas ruínas, e você só chega caminhando, né? E lembrando que Israel, durante o dia, na maioria dos lugares é muito quente. Então tem que ter alguma resistência física. E as pessoas dizem, padre, quando eu tenho até condições, mas agora eu vou deixar quando eu tiver mais idade. Olha, pense bem, porque às vezes quando nós levamos pessoas com mais idade, elas ficam sentadinhas esperando o grupo e depois a gente descreve o que viu, né? E claro, alguns, né, juntam dinheiro para ir com né, um pouco mais de idade, mas quanto antes para quem pode é melhor. É custoso, é uma moeda cara, é longe, são muitos dias. Quanto tempo de viagem, padre? Olha, menos de 12 dias para Israel não valeria a pena. Olha só. Menos de 12 dias, porque daí você investe com a viagem, né? Então, aéreo, no Brasil, só a Latam, acho que faz 2 vezes por semana, voo direto, mas daí é mais caro ainda. Então, é uma viagem assim que de forma confortável você não gasta menos de 25 mil. Por pessoa. Por pessoa. Isso é pacote completo, né? Uhum. O aéreo, terrestre, entrada em todos os museus, todos os parques arqueológicos, alimentação completa, né? Menos de 25 mil. Israel é um país caro, não é acessível assim, né? Agora os preços, a última vez que eu fui, por exemplo, uma Coca-Cola em torno de $5. Daí aquela coisa, se você converte, você não se diverte, né? Então você não pode pensar muito assim, mas é um país assim um pouquinho caro para nós brasileiros, o real aí, né? Não está. É que tem coisas únicas, né? Você não vai ver isso em outro lugar do mundo. Tu pode ir a bons museus, a bons hotéis, a boas praias, a matas incríveis, no mundo inteiro. Agora, Israel é único, tu só vai andar onde Jesus andou lá, então não tem... E é um país muito interessante, também do ponto de vista cultural. A gente acaba não ficando apenas em Israel, a gente passa para o lado palestino. Por exemplo, Jericó
fica na Palestina. Belém fica na Palestina. E essa transação é tranquila, esse ir de uma fronteira ali? Para nós turistas, sim. Agora, os israelenses, eles são proibidos de cruzarem. O próprio governo de Israel não garante a segurança deles, mas para turistas, sim, porque para a Palestina é muito interessante os turistas que levam dólares, né, dinheiro. Mas tem, toda vez que a gente passa de um lado para o outro, tem todo um controle. Uma revista toda delicada. Do exército de Israel. E o guia de você, o padre mesmo é o guia ou não tem um guia brasileiro? Como é que funciona essa orientação lá? Então, eu vou como guia religioso e daí nós temos um guia local, né? Que faz a parte mais arqueológica ou algo assim, né? Apesar de que eu ajudo também, mas são normalmente 2 guias, eu e um guia local, que fala o português, né? Ou um brasileiro que mora lá, ou um israelense que fala o português. Aí quando vai para a Palestina, o israelense fica outro guia lá dentro. Exatamente. Tem que ser um guia palestinense porque dá problema. Entre eles há uma tensão, assim, é um lugar que para nós é sagrado, mas você vê armas pesadas para todos os lados, sabe? Nas próximas igrejas, nas sinagogas, na esplanada do templo, muita arma, né? O exército israelense armado até os dentes, porque existe uma tensão contínua, né? Infelizmente, num lugar tão sagrado, né? Você vê essa tensão praticamente em todos os lugares. Mesmo das principais religiões do mundo, né? E tanta tensão, né? Estão lá e coladas, né? Você pensa na cidade de Jerusalém, próximo ao Muro das Lamentações, que todo mundo tem mais ou menos na mente, o que seja, né? Ali estão um ao lado do outro, literalmente um ao lado do outro. Você tem lá os judeus, né? Do outro lado você tem os muçulmanos, na Domo da Rocha, da Rocha, que é a cúpula dourada, né, que é bem conhecida, e os cristãos ali próximos, e tudo tentando conviver, né, mas sobretudo entre os judeus e os muçulmanos tem uma rivalidade e uma tensão maior, né, os cristãos são a minoria lá, né, nós cristãos somos a minoria, e entre eles há uma tensão contínua, armada, né, e depois todos os conflitos, faixa de Gaza, Cisjordânia. E, na verdade, Israel é cercado por inimigos, né? Armados também até os dentes. Então, por isso que Israel tem que ter um exército bom. Agora o senhor me convenceu aí. Agora eu vou, agora. Que propaganda boa, né? Agora eu vou. Vou para armado, conflito, tensão. Já vou comprar essa semana. Mas daí, agora só para vocês... vocês nunca viram, ao menos eu não lembro, de que turistas foram mortos em Israel. Não tem. Não tem, porque turistas, todos os lados protegem turistas. Eles não têm, nenhum lado tem interesse em machucar um turista, em deixá-lo constrangido, com medo, porque eles dependem, todos dependem muito do turismo. Mas aí como é que eu vou explicar isso na língua deles? Como é que eu falo? Eu sou turista. Até eles explicar já foi, não, padre. Mas só pela roupa, né? Eles já percebem, sim. É o jeito porque de eles andar, usam... Essa é camisa do São Paulo. Por muçulmano tu não vai passar, né, Nilton? Eu e tu não passamos por muçulmano. Nem não com... sabe, vai que tem cruza. Cruza contra... Eu não sei, assim, os judeus... Não, muçulmano difícil, né? Tu não vê imagem de muçulmano gordo. Muçulmanos geralmente são homens magros. Então eu e tu já estamos fora do perfil. Assim, esteticamente rapaz, já tá saindo fora. Aí uns muçulmanos com... Reforçadinho. Não vai atrás. Reserva pro inverno. Aqui no Brasil. Lá não, lá os originais não. Padre, olha, parabenizar eu acho que por essa ideia de poder proporcionar com essa confiança, porque eu me coloco, né, se eu tiver condições de ir para Israel, eu quero ir com o Padre Eduardo, eu quero, né, porque já tem experiência, já conhece, e aí eu posso viver essa experiência de fé com plenitude, né, com a tranquilidade de saber... Porque tem gente que pensa que, vou fora de pacote para ser mais barato. Não vai curtir metade da história. Não tem como, porque você chega em alguns lugares, você não tem ideia do que aquilo lá que você está vendo, né? E depois, durante eu ofereço mini cursos. Então, você vai tendo mini cursos. Além de você fazer a experiência de imersão, você faz pequenos cursos para estudar a arqueologia, as questões bíblicas, né, para que as pessoas façam uma experiência legal de imersão mesmo, né? Mas faz a diferença você ir com um grupo, assim, né? Sem dúvida alguma, acaba sendo um pouquinho mais caro, porque você contrata uma série de serviços, né? Mas nós vamos com uma empresa que também tem muita experiência e nós nunca levamos turistas para lugares perigosos, né? Em 2017, eu fui para o Egito e tinha células do Estado Islâmico, né? Onde nós passamos.
Nós fizemos a Península do Sinai e foi aquela época em que eles estavam literalmente matando cristãos, né? Inclusive, agora o Papa recebeu a relíquia de 21 cristãos que foram mortos, né, pelo ISIS. E nós passamos por lá, nós passamos por entre as células do Estado Islâmico. Éramos um dos poucos grupos de turistas. Mas o governo egípcio nos garantiu. Nós garantimos para vocês que vocês podem ir com segurança. E, de fato, eles, claro, colocaram 2 jipinhos com soldados armados, um à frente e outro atrás do ônibus. Se botou isso aí é porque não é seguro. Atravessamos o Mar Vermelho com Moisés e chegamos a Israel. Mas isso foi mais corajoso que eu, padre. É com o Estado Islâmico. Não, a próxima viagem para onde é? Nicarágua, padre? Não, Nicarágua, não, lá está pior. Sobretudo para nós padres lá, com o nosso amigo Ortega, lá está muito perigoso para nós, né? Para o pessoal da mídia também, né? Sim. Para todo mundo, é só discordar um pouquinho. Para qualquer um que não concorde 100%. Ô, padre, já são 9h02, mas eu não quero perder a oportunidade de parabenizar o senhor ao vivo pela grande qualidade como comunicador. Como é gostoso ouvir o programa às 6 horas da manhã. Porque tem o senhor gente que reclama. Ah, é? Tem gente que reclama, o Bruno. Não, reclama porque às Muito vezes. cedo. Não, tem gente que às vezes. Pô, eu acho que teve uma alternância de horário, às vezes coloca uma musiquinha ou outra. Hoje mesmo, o Bruninho lá da Padaria da Massa, ele falou: cadê a bênção do padre? Que eu tava indo treinar e não ouvi. Tem gente que reclama quando não consegue ouvir. Não é que reclama do seu. Mas isso é bom, então pedir pro Elídio aqui, pro Eric, pra aumentar o horário. Quem sabe? Tem pedido. Eu acho que se o padre for ao vivo, Nilton, começa 10 para 6 e já passa pra gente às 7 já. Fica uma horinha aí. É uma missa, não é? Mas é que o senhor tem uma fala muito, muito próxima da gente. E isso é muito gostoso de ouvir, assim. A gente vê imitações, né? O pessoal do humor, quando imita padre, tem um jeito todo tradicional. O senhor foge dessa comunicação, assim, mais... talvez a palavra não seja correta, mas mais estereotipada. O senhor tem uma linguagem muito casual, e isso é bacana de ouvir. É muito bom. Obrigado, padre. Imagina, é até uma forma de as pessoas conseguirem se conectar conosco, né? Então você tem que não apenas usar a linguagem que seja atual, mas a forma também de se comunicar, né? Para que as pessoas sintam de que aquela palavra é para você, né? Do contrário, falou bonito, mas não consegui absorver, né? Então a gente procura se aproximar muito das pessoas também na linguagem. Eu agradeço, viu? Aqui o bate-papo, sempre bom estar com vocês. Informação e humor aqui, né? Bem-vindo, fique quando tiver com folga, venha tomar um cafezinho. Tá aí, certo, quem sabe das 6, eu espero até às 7 aqui vai ser uma honra. Pra conversar com vocês. Obrigado, viu? Bom dia pra vocês, bom final de semana. Deus abençoe. A todos nós, que assim seja. Nilton Carlos, 9h04. 9h04, hoje nós temos autorização para